Olá, igreja. Eu quero saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Conforme falamos na rede, há algumas decisões importantes sobre o retorno aos cultos presenciais. Nós havíamos tido a liberação do retorno no dia 18 de junho, mas com muitas restrições. E nessa semana tivemos boas notícias. Nós tivemos algumas reuniões com líderes da prefeitura, com o próprio prefeito, e pedindo para que houvesse uma mudança no protocolo. Tá? Então, conforme você já deve ter visto na rede, foi alterado o protocolo. Isto não significa que a pandemia acabou, que você pode ter vida normal. Não é essa a ideia. Nós sabemos da gravidade do problema que nós estamos vivendo. Tá? Então, por isso que eu resolvi, além de escrever, gravar um vídeo para explicar cada um dos pontos, para não sermos irresponsáveis. O vírus está aí, o próprio prefeito está muito preocupado porque aumentou o número de infectados por conta do feriado. Muita gente foi viajar e fez aglomerações sem máscara, e o resultado é o que a gente está vendo aí nesses dias, aumento do número de infectados. Então é algo muito importante que você tome cuidado, tá? Que você tenha bom senso, e por isso eu gostaria de deixar algumas questões importantes aqui para a gente conversar. Quais foram as alterações que foram feitas na instrução normativa da prefeitura? Antes nós podíamos colocar 30% das pessoas no nosso templo, né? Hoje a alteração foi para 50% da capacidade, ok? Então 50% é um número razoável. Mesmo assim, o nosso conselho autorizou 150 pessoas. Nós estamos pulando de 120 para 150. Poderíamos colocar um pouco mais, mas existem as questões dos visitantes que têm ido à igreja. Então nós não queremos abrir todas essas vagas e causar aglomerações no templo, ok? Então nós liberamos para a igreja a inscrição de 150 pessoas a partir desse próximo domingo. Um segundo ponto importante, a proibição da prefeitura foi alterada para recomendação. Antes ela proibia idosos, crianças, pessoas com comorbidades. Agora não há mais a proibição e sim a recomendação para que fique em casa. Então como é que você vai descobrir se você pode ou não ir para a igreja? A ideia é usar o bom senso. Tá? Se você está seguindo vida normal, se você vai no mercado, vai passear, vai fazer isso ou aquilo, não faz nenhum sentido você não ir à igreja. Agora você pode ir à igreja se você está seguindo vida normal, se você está com boa saúde, com a imunidade boa, você está apto a ir à igreja. Como é que você vai decidir se vai ou não? É o pastor que vai decidir? Não, não somos nós pastores presbíteros, tá? Você vai poder fazer uma autoavaliação, se você tem condições de saúde para vir à igreja, para trazer o seu filho na casa do Senhor, não é? E você pode decidir isso com a sua própria família. Por exemplo, o idoso, é importante que ele converse com os seus filhos para tomarem a decisão juntos, né? Se os filhos autorizam, aprovam a ida dos seus pais à igreja, tá? E assim a gente vai com muito cuidado, tomando todos os cuidados, a gente não vai sendo irresponsável. Pelo contrário, sabemos que a situação ainda é bastante delicada e que nós temos que tomar muito cuidado, ok? Uma outra alteração, o culto até então poderia ser de até 1h30 e agora foi alterado para 2 horas. Nós podemos ter uma folga um pouco maior. Não é a intenção nossa usar todo esse tempo, a ideia é fazer em torno de 1h30 mesmo, tá? Mas pelo menos se passar um pouquinho, a gente está com uma folga aí para o tempo do culto. As recomendações que eram anteriores continuam, né? O uso obrigatório de máscara, ou seja, aquilo que eu falei logo no início, se você não conseguir ficar 2 horas com máscara, então você não pode vir ao culto, porque lá você não vai poder tirar a máscara. Só quem estiver falando lá na frente ou cantando, como é o caso do grupo de louvor, tá? Vai tirar a máscara somente para esse momento. Então, se você não consegue ficar 1h30, 2 horas sem máscara, não dá para você ir ao culto. No culto é necessário, é obrigatório o uso de máscara, ok? Segundo, aferição da temperatura. Há um termômetro, os diáconos, uma equipe responsável está medindo, né, aferindo a temperatura de cada um. Se ultrapassar 37,8, você infelizmente não vai poder participar, porque não há como trazer risco para outras pessoas, ok?
Terceiro, disponibilidade de álcool em gel e uso obrigatório a todos. Vai estar lá o dispenser de álcool em gel, você vai poder utilizar direitinho. Quarto, distanciamento social de 1,5 m, exceto para os membros da mesma família. Nós dividimos os bancos direitinho, dando um espaçamento até maior do que 1,5 m, no nosso caso, como a gente tem um espaço um pouco maior, a gente consegue dar uma diferença maior de 1,5 m. Então cada família vai sentar num banco. Evite sentar, né? A não ser que seja uma pessoa só, uma ou duas pessoas, de repente você até consegue sentar num banco onde tem menos gente. Mas siga as instruções dos diáconos, não pode sentar famílias juntas, né? Isso vai causar problema, o distanciamento precisa ser feito aí, ok? Pessoas da mesma família, tudo bem, mas de outras famílias em bancos diferentes. Quinto ponto, um cadastro de todos que estão presentes. Por que esse cadastro? A própria prefeitura pediu, insistiu conosco nesse cadastro, porque se caso alguma pessoa que estava no culto foi infectada, eles têm como monitorar, verificar quem estava para saber se está tudo bem, se tem algum sintoma, se precisa de algum apoio, tá? Então é necessário o cadastro anterior aí, ou antes de ir para o culto. As providências, elas seguem cumprindo os protocolos, tá? Por quê? Visando o bem-estar da saúde de todos. E nós temos que dar bom testemunho. Talvez você critique, eu não concordo com os de máscara, não concordo com a ferir temperatura, não concordo com isso. Infelizmente, nós temos que respeitar as nossas autoridades. Há leis que precisam ser cumpridas. Se nós descumprirmos, além de dar mau testemunho, seremos multados. Então, é necessário a gente cumprir as ordens que a prefeitura nos pede, até porque assim nós podemos pedir a eles, como fizemos, uma alteração futura aí do protocolo, ok? É fundamental lembrar que a pandemia segue fazendo inúmeras vítimas, tá? Então a gente tem que tomar todas as medidas para quê? Para que tenhamos saúde, condições para estarmos bem. E aí o texto continua, né? Diante disso, solicitamos aos irmãos que observem atentamente cada item que você recebeu na rede, leia com atenção, eu sei que ficou longo, mas leia com atenção cada item para participar do culto e se cadastre. Você precisa fazer o cadastro para ir ao culto. Você tem duas opções para fazer, ou pelo aplicativo, tá? Você tem instalado no seu celular o aplicativo, é muito fácil de fazer, tá? Ou se não, você liga na igreja em horário comercial, tem o telefone aí, 4221-1102, tá? Você liga na igreja em horário comercial e você dá o seu nome para participar do culto do seu e dos seus familiares. Caso alguém tenha dificuldade de fazer isso, não conseguir ligar ou não saber como lidar com o aplicativo, pode entrar em contato com os pastores, com os presbíteros, algum de nós vai fazer a inscrição para você, ok? Caso você tenha alguma dificuldade. No caso da lista de presença atingir mais de 150 pessoas, os suplentes, né, os que ficarem depois disso, ficarão aí para os próximos cultos. Daí há uma questão importante, ó. Não venha na igreja se você não deu o seu nome para participar. Isso é muito ruim, não é? Nós precisamos manter esse protocolo de 150 pessoas. Há visitantes que já não vai nos avisar, né? Eles vêm na igreja, aparecem lá e eles não sabem, nós não temos o contato de muitos desses visitantes. Então, nós precisamos agir de maneira correta. Se você der o nome para participar, venha, participe, não dê o nome e falte. A não ser, claro, você não está bem de saúde, dê o nome, mas não está bem de saúde, tá? Procure nos avisar, de preferência, mas venha. Agora, se você não deu o nome, não apareça, não venha, porque vai trazer problemas aí pra gente, pros diáconos, ok? Então aí não pode abraçar, não pode beijar, tá? A mesma questão das vans, a gente está verificando a possibilidade de vans, não para esse domingo já, mas a gente vai conversar com aqueles idosos que participam da van, que pegam a van, para a gente saber se há segurança nesse transporte para vir à igreja. Então vamos tomar cuidado aí com isso, tá? E aos poucos a gente vai abrindo outras questões, ok? Os diáconos estão devidamente instruídos a não permitir a entrada de pessoas que não se enquadrem nas regras, e aí você tem que seguir as orientações dos diáconos. Vale lembrar que o diácono é um oficial da igreja, assim como o presbítero é um oficial, precisa ser respeitado, ok? Se você está com coronavírus, teve, né, a Covid-19 aí recente,
14 dias esperando em quarentena. Também se um familiar seu muito próximo, né, você teve contato com alguém que teve contato com a enfermidade ou que está enfermo, você tem que fazer a quarentena de 14 dias, tá? De preferência, continue, né, dando o seu dízimo, as suas ofertas por meio eletrônico. Isso evita, né, pegar cheque, dinheiro, é sempre muito arriscado. Então você tem os dados bancários da igreja, continue fazendo isso, é muito mais seguro para todos, ok? As aulas aqui é importante, tá? Aulas presenciais da escola dominical estão proibidas. O protocolo ainda de volta às aulas não está valendo. Então nós não podemos ter aula de escola dominical, não podemos nos reunir em ambientes fechados como classe. Então está proibido a aula de escola dominical por enquanto, presencial, mas a escola dominical continua, tá bombando as aulas, não é isso? O departamento infantil fazendo vários vídeos, cada classe com seu vídeo, a UPA e Mocidade por meio dos aplicativos, os adultos estão com aulas, enfim. Você pode seguir tranquilamente aprendendo a palavra de Deus, ok? E um detalhe importante, o culto infantil também não haverá. Nesse primeiro momento nós não podemos separar as crianças. Então agora que você pode levar seu filho para a igreja, não pense você que vai ter culto infantil. Não vai ter culto infantil nesse momento, nós não podemos fazer. Então se você não consegue segurar o seu filho lá no banco, ele não vai poder ficar perambulando pela igreja, tá? E, infelizmente não tem como fazer isso agora. Então se você não consegue segurar o seu filho, é melhor que você fique em casa com o seu filho, porque não haverá culto infantil, nós não temos como liberar por enquanto, tá? Assim que as regras da prefeitura forem alteradas, ou quem sabe se nós entendemos que é possível pedir algo mais da prefeitura, a gente vai conversando. Nós temos esse canal aberto com a prefeitura, com o prefeito, para que a gente possa melhorar com segurança, né, a participação dos irmãos na igreja. Nós pedimos que os irmãos continuem orando por esse momento tão difícil da nossa nação, os irmãos enfermos, os enlutados, os profissionais da saúde, que Deus nos dê a graça de estarmos juntos, todos juntos em breve, ok? Então, dê o seu nome, ligue na igreja por meio do aplicativo e assim a gente vai seguindo cada vez mais normalizado, né, nessa questão dos cultos presenciais. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. E se Deus permitir, se você tiver com boa saúde, se os seus familiares concordam que você venha à igreja, né, então você vai nos encontrar lá, se Deus assim permitir, no domingo. Mas os cultos online continuam do mesmo jeito. Nós não vamos cancelar o culto online, você pode participar lá também da mesma forma como tem feito. Deus abençoe sua vida e sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.